Eu vou fazer hoje a leitura do capítulo 16 do livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título do capítulo 16 é Não te perturbes. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente corresponderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão, na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Uma boa noite a todos e uma boa assistência. Boa noite, sejamos bem-vindos a esta oportunidade bendita mais uma vez. Eu sou Sibéria, tivemos uma leitura feita pela Salete e logo após teremos a explanação do Evangelho de hoje, que será feito pela Nelcione. Após o Evangelho, nós estaremos mais tranquilos, mais serenos, que já absorvemos todos os ensinamentos de Jesus. E assim estaremos aptos a trabalhar com as vibrações. É aquele momento abençoado em que podemos doar e também iremos receber. Quem vai conduzir para nós hoje as vibrações é a Márcia. E aí, então, aproveitando toda essa hora abençoada e bendita, benfazeja, que em nós vai permanecer para nos prepararmos, através do relaxamento, o recebimento do paz. E isso será pronunciado e conduzido pela Cristina. E assim, emanados que estamos, conceituados no Mestre Jesus, abraçando os amigos da espiritualidade que conosco compartilham desta nossa reunião, chegamos junto a Jesus, ao Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso
nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Mel todo seu, com a bênção divina. Que assim seja, Lisbeth. Obrigada. Boa noite a todos. Para iniciar o Evangelho, eu gostaria de pedir licença aos veteranos do Espiritismo, caso haja entre os ouvintes alguém que chegou recentemente, para fazer um esclarecimento a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser oportuno. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, que está lá no Novo Testamento, que vem com uma releitura dos espíritos da época da codificação. Algo assim como uma explicação atualizada. Por quê? O Evangelho de Jesus não ficou bem explicado? Na verdade, o Evangelho é perfeito, desde sempre. O nosso entendimento sobre ele que é limitado. Então, disso parte a necessidade de estarmos sempre revendo, reinterpretando, para nós atualizar o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito do Evangelho. E o incrível é que quanto mais o tempo avança, mais antigo é esse Evangelho, mais se afasta da vinda da época que Jesus veio para cá, para o plano terreno, mais atual é esse Evangelho. Por exemplo, quando ele fala, lá em Mateus, capítulo 6, se não me engano, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. Nós interpretamos, e na época acredito também, da maneira literal, se trancar no aposento e fazer as orações em segredo. Hoje, podemos interpretar também essas palavras como um recolhimento íntimo, olharmos para nós mesmos, fecharmos para o exterior, olharmos para o nosso íntimo e nos dirigirmos a Deus. E é justamente sobre isso que fala o tema de hoje, que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Pedi e obtereis, e nós vamos ver os itens 22 e 23, maneiras de orar, e a felicidade que a prece proporciona, na Instrução dos Espíritos, de Monod e Santo Agostinho. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, nós encontramos a lei de adoração. É uma das leis naturais que vem gravada em nossa consciência, ou seja, que vem de fábrica, onde os Espíritos esclarecem que a adoração é a elevação do pensamento a Deus através da oração dela, a criatura se aproxima do Criador. E, ciente das suas fraquezas, o homem se dirige àquele que pode proteger. A lei de adoração gravada na nossa consciência, desde os tempos mais remotos, traz essa necessidade de adorarmos, de orarmos. Alguns povos adoravam o sol, a lua, não seria nada
entre aspas, de errado isso. É justamente devido a essa lei natural que está entre nós, que está em nós, que nos leva a essa necessidade da adoração. É a forma que Deus deixou para que cheguemos até Ele. Então, na questão 653 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a adoração a Deus necessita de manifestação exteriores, e ao que os Espíritos respondem: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. E o Kardec insiste. Então, a adoração exterior teria alguma utilidade? E a espiritualidade diz que sim. A adoração exterior é útil desde que não seja apenas uma simulação. Ela deve trazer sentimentos e também exemplos. Aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 22, o Espírito Monod, em 1862, na época da codificação, reforça o que está no Livro dos Espíritos, na sua instrução sobre o modo de orar. Ele diz assim: que importam ao Senhor, Deus, as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpre e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem que se elevar-se para o Criador, tem que transfigurar-se como Jesus no Tabor. Essa passagem da transfiguração é um episódio na qual Jesus sobe na montanha do Tabor e ele se torna radiante, onde aparece Moisés e Elias ao lado dele. Então, se transformou em algo luminoso, brilhante. É assim que nós devemos nos dirigir a Deus na nossa prece, nos elevarmos, nos transfigurarmos, segundo Monod. A vossa prece deve conter pedido das graças de que necessitas, mas que necessitas em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos concedas os bens mais preciosos da paciência, da resignação, da fé. Pedi, pois antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolher ao vosso oratório, ou vos lançar de joelhos na praça pública. A prece do dia é o cumprimento de todos os deveres. É ato de amor a Deus, assistir aos irmãos numa necessidade moral, numa necessidade física ou nas duas necessidades. É ato de reconhecimento, elevar a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém. A prece pode ser em todos os instantes, sem nenhuma interrupção ser feita ao trabalho, ao vosso trabalho. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais
apenas maquinalmente vos chamo a hora convencional. Porque as preces ditas nos cultos exteriores, como o nosso culto aqui, elas não têm o seu valor. Mas, porém, nós temos que colocar, como bem esclarece os espíritos, o nosso sentimento. E também os exemplos. Não adianta pegarmos uma coisa dentro do nosso momento de oração, onde estamos reunidos em grupo, e não trazer isso para a nossa vida no dia a dia. Sempre tentar buscar, praticar aquilo que se acredita, aquilo que se prega. Sabemos muito bem que não é fácil. Esse é o grande desafio de todos nós, alinhar aquilo que acreditamos com aquilo que fazemos. Quando sente, continuando ainda com a instrução de Monod, quando sente que falistes, ainda que somente por um pensamento, diz-lhe: perdoai-me, meu Deus, pois errei por orgulho, errei por egoísmo, errei por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e dai-me coragem para a reparação da minha falta. O segundo, Raul Teixeira, orar vem do latim orare, que significa falar. Por esse motivo que os grandes palestrantes são chamados de oradores. E, para falar com Deus, nós não necessitamos de locais especiais, de roupas apropriadas, não necessitamos de ocasiões ou posições determinadas. Nós podemos fazer a qualquer momento. Podemos fazer dentro de um estádio de futebol, num jogo, não vale pedir para o time ganhar. Mas podemos agradecer, se assim sente a necessidade, essa vontade, esse desejo, agradecer a oportunidade de estar ali, de estar no momento feliz. Podemos agradecer, podemos orar na rua, podemos pedir, podemos e devemos até pedir um pelos outros. O que precisamos? Usar de sinceridade, usar de humildade de coração e da conexão do pensamento com a divindade. A oração deve ser assim, simples, acessível a todos. E como disse Jesus, nosso Pai já sabe que precisamos antes mesmo de pedirmos. A oração não é para que Deus nos atenda, mas é para que nós aprendamos a pedir, a agradecer, a louvar. A divindade está sempre próxima, mas nós precisamos dar um passo em direção a ela. E a oração é o elo que faz essa ligação entre nós e a divindade. E já no item 23, o Santo Agostinho fala, então, da felicidade que a prece nos proporciona. É aquela transfiguração do Tabor, de que fala Monod acima. Diz ele, a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins.
mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Muito linda, parece uma poesia, essa colocação de Santo Agostinho. E a sensação que nós temos quando nós nos envolvemos intimamente numa prece é essa mesmo, como se subíssemos, a gente se sente mais leve, se aproxima. Eu ouvi em algum lugar, uma certa vez, acho que uma reportagem, alguma coisa assim, que as pessoas que oram, independente da religião que pertencem, que estão, elas ficam algo como um transe. Então, a sensação de uma boa prece é isso, nos traz um alívio, como se realmente a gente subisse e se aproximasse de Deus. Nossa vida de fé é um caminho que cada dia vai sendo trilhado no contato amoroso com Deus. Quando deixamos de orar, nossa alma desfalece. Gradativamente, nossa fé diminui. Quanto mais oramos, mais estamos unidos a Deus, e maiores serão os efeitos da oração em nossa vida. Quem busca forças na oração renova-se diariamente, e por isso mesmo é sempre necessário adquirirmos a consciência de que ter uma vida de oração é vital para a nossa saúde espiritual. A nossa alma se alimenta daquilo que a ela oferecemos. E quando oramos, estamos nos fortalecendo contra o mal. E a alma fortalecida pela oração, ela supera em Deus as dificuldades da vida. Assim, mesmo que as tempestades sejam fortes e nos causem medo, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, porque Jesus está sempre segurando as nossas mãos. E assim, com essa sensação de que estamos segurando nas mãos de Jesus, nas mãos da espiritualidade, eu vou, então, encaminhar para, acho que é a Márcia, que vai fazer as vibrações, né? Gostaria de convidar todos para se envolver nessas boas energias que a espiritualidade derrama sobre nós, para que possamos levar as nossas vibrações de carinho, de amor para o nosso planeta, para os nossos irmãos que muitos estão precisando. E uma boa assistência, então, que tenhamos todos uma boa assistência. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite a todos. E agora nós já estamos mais abastecidos, mais fortalecidos pelos esclarecimentos que a Nilcione nos trouxe no Evangelho desta noite. Então, nós estamos prontos para as nossas vibrações. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, elevando os pensamentos ao alto. Vamos sentindo a presença de Jesus, que nos convida a transformar os nossos sentimentos e pensamentos em luzes. Luzes de amor, de paz, de esperança, de fé, de coragem, de alegria, de saúde, para que essas luzes cheguem a todo o nosso planeta. E assim, que essas luzes o envolvam e vibremos primeiramente a gratidão por tudo aquilo que ele nos oferece, por todas as suas belezas, e gratidão por nos acolher nesta encarnação. Vibremos a paz mundial através da fraternidade, solidariedade e respeito
entre todos os povos. Vibremos por todos os governadores e seus assessores, que essa luz ilumine suas consciências para que governem sempre com justiça, lealdade, respeito, promovendo o bem-estar, a paz e o progresso. Vibremos especialmente pelo nosso país, para que ele possa ser um país de ordem e progresso. Por todos os enfermos do corpo e da alma, que essa luz de amor, de força, bálsamos de cura e fé, possa encontrá-los nos seus lares, nas ruas, nas clínicas de recuperação, nos hospitais, nos tratamentos de rádio, químio, hemodiálise e tantos outros. Vibremos coragem, a saúde restabelecida e suas dores amenizadas. Gratidão, força e proteção a todos os profissionais ligados à área da saúde. Abracemos com amor e respeito todos os idosos, todas as crianças, em especial as crianças órfãs e abandonadas, aqueles que vivem em lares desajustados, os que perambulam pelas ruas excluídos e esquecidos, aqueles que perderam os seus entes queridos, os que vivem na marginalização, os que se encontram privados de toda e qualquer liberdade, aqueles que perderam os seus empregos. Vibremos luzes de acolhimento, esclarecimento pelos bons espíritos aos que estão retornando à casa espiritual. Serenidade, consolo e forças aos seus familiares e a certeza de um novo reencontro. Vibremos bálsamos de esperança, fé, saúde, entendimento aos nomes e endereços do nosso caderno de vibrações, bem como aqueles que se encontram juntos a nós, que todos recebam conforme suas necessidades. Vibremos por todos os cientistas, médicos, pesquisadores, para que sejam sempre intuídos pela medicina do plano maior, para que cheguem a novos medicamentos, novas vacinas, tanto da Covid como das outras enfermidades. Que os nossos pensamentos e sentimentos de paz, compreensão, perdão, chegue até o nosso lar e envolva num abraço fraterno, carinhoso, todos aqueles que ali conosco dividem experiências e aprendizados. Vibremos pela nossa casa, a fraternidade, e por todas aquelas que, como farol bendito, acolhem, orientam e promovem a transformação moral do ser. Vibremos o remédio salutar à nossa água e todas as águas do nosso planeta, as águas que estão nos hospitais e os medicamentos, que elas sejam fluidificadas com o remédio necessário para o nosso reajuste físico e espiritual. Vibremos por um caso, por um pensamento ou por alguém em especial. E agora, que essa luz de saúde, de bom ânimo, fé, sabedoria, percorreu todo o nosso planeta, que ela possa nos abraçar, nos renovando, para que através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, tenhamos sabedoria
para nos colocarmos no lugar do outro, compreendendo, entendendo e acolhendo-o, para que o mundo possa ser um mundo de paz, de luz e amor. Que assim seja. Vamos iniciar o nosso relaxamento, concentrando-nos em nossa respiração. Respirando profundamente, lentamente, levando o oxigênio vitalizante para todo o nosso corpo. A cada respiração, nos aprofundaremos cada vez mais em um lindo estado de serenidade e relaxamento. Enquanto respiramos, relaxamos todos os nossos músculos, iniciando pelos músculos da cabeça, da face, relaxando o queixo, o pescoço, relaxando os ombros, relaxando os braços, alongando as mãos, relaxando as costas, o abdômen, relaxando o quadril, relaxando e esticando as pernas e os pés. Vamos sentindo-nos leves e relaxados. Agora, imaginemos uma luz divina, linda, brilhando intensamente, entrando pelo alto da nossa cabeça e se espalhando suavemente por todo o nosso corpo, penetrando em nosso cérebro, em nosso sistema nervoso e em cada célula do nosso corpo. Imaginemos todo o nosso corpo iluminado. Enquanto essa luz desfaz todas as impurezas do nosso corpo e do nosso espírito, ela nos envolve e transmite paz, harmonia, tranquilidade, saúde, equilíbrio, confiança, alegria e muita fé. E nesse estado de serenidade, elevemos nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, rogando que nos abençoe e ilumine nossa mente para melhor compreendermos os seus ensinamentos, dando-nos força e coragem para colocá-los em prática no nosso dia a dia. E que a cada dia possamos trabalhar em direção da nossa evolução espiritual e autoconhecimento. E agora, repletos destes sentimentos de paz e amor, vamos pedir para a espiritualidade presente em cada lar que nesse instante possa administrar o passe coletivo em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos renovado as nossas esperanças e fé. Muita luz. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos agradecendo
agradecendo a esses amparadores espirituais que conosco compartilharam, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, por todas as benesses recebidas nesta noite, que possamos, cada vez mais, harmonizados que estamos, continuarmos cavalgando os nossos compromissos terrenos, sempre conceituados no amor bendito de vós, Jesus, e que tudo aquilo que aqui recebemos possamos repartir com aqueles que junto a nós compartilham. Jesus amado, esteja conosco agora e sempre. Graças te rendemos. Uma boa noite a todos e até nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.